alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Maranhos, professora deste componente, e é um prazer tê-los aqui. Afinal, o que nós vamos estudar na aula? Acompanhe. Nós temos a aula de número 8, objeto de conhecimento, estratégias de produção, planejamento de textos informativos e o detalhamento, planejamento de notícias impressas e para circulação em outras mídias, características do gênero, elementos estruturais, fato, assunto, recorte e objetivos. Então, vamos à nossa aula? Muito bem, nós vamos iniciar a nossa aula, falando aí do gênero notícia, certo? Então vamos ver um texto, olha só. Eu pergunto a vocês, que texto é esse? Alunos da rede estadual participam de Laboratório dos Sonhos. Temos aí, então, um título, temos uma imagem, de uma aluna aí que está representando essa notícia, Já até falei para vocês aí, dei o spoiler do que seria esse texto. Vamos dar uma olhada no texto. Continuando, o projeto é do Unicef e tem o objetivo de incentivar debates e promover transformação social. Mais de 200 alunos da Escola Estadual Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus, participam neste sábado e domingo, 2 e 3 do 3, da Jornada de Inovação, mais uma etapa do projeto Laboratório dos Sonhos. As atividades fazem parte de um evento inédito no Brasil, promovido pela Fundação das Nações Unidas para a Infância, Unicef. O objetivo é proporcionar debates e estimular soluções para problemas sociais vividos pelos participantes na comunidade onde vivem. Para a ação em Manaus, jovens do bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona leste da cidade, foram os escolhidos nas atividades. Dentro da unidade de ensino, os mesmos já desenvolvem, desde o ano passado, o Núcleo de Cidadania de Adolescentes, NUCA, que possui o selo da Unicef. Em conjunto, os estudantes debateram problemáticas e apontaram soluções. Vamos continuar? Dentre as temáticas observadas no NUCA, os alunos conversaram sobre meio ambiente, espaços de lazer para a juventude, acesso ao mercado de trabalho e estigmatização sobre a área onde vivem. O projeto, de acordo com a estudante Daniele da Silva, 17 anos, foi muito bem recebido pelos discentes. A gente escuta muito que os jovens não têm visão de futuro, mas eu enxergo que nós somos o futuro e tínhamos coisas para falar. Fomos ouvidos e hoje estou muito feliz de estar aqui, ter essa oportunidade. Tenho certeza que não vou sair com a mesma pessoa que cheguei, compartilhou a Alu, certo? Então nós vamos observar nesse texto que nós acabamos de ver algumas características, da notícia, dessa notícia que nós vimos aí, trouxemos para vocês, tá? Então a primeira característica que a gente pode observar, é o título, Nós temos o título aí da notícia, trazendo ali uma informação relevante, Eu disse, o título traz uma informação relevante, e logo após esse título nós temos um subtítulo, que é como se ele fosse descrever mais ou menos ali o que seria, essa matéria, o texto, do que se trataria o texto, fazendo esse link com o título. Nós temos também a presença de uma imagem, Vimos ali a presença da imagem em destaque, Trouxemos ali essa imagem também dentro do texto. Nós temos uma data, de publicação desse texto. Nós temos informações principais e informações secundárias também, ali todas essas características dentro do texto. Vamos dar uma olhadinha no texto novamente, para vocês perceberem essas características? Vamos lá. Muito bem. O título, por favor. Muito bem. Então, nós temos aqui um título, Como eu disse para vocês, alunos da rede estadual participam do Laboratório dos Sonhos. Temos um título, temos uma imagem sendo exposta também nessa matéria, que provavelmente ali é da Daniele, que nós vimos, na matéria que foi entrevistada. Nós temos um subtítulo, O projeto é da Unicef, é como se fosse a complementação. Vejam que,
Alunos da rede estadual participam do Laboratório dos Sonhos, que seria o nome do projeto. Ó. O projeto é da Unicef e tem como objetivo de incentivar debates e promover transformação social. Então é o subtítulo. E aí nós temos algumas informações principais, né, que vem aqui por primeiro. Então, quantos alunos? Ó, 200 alunos de que escola? Né, onde que aconteceu? Como que aconteceu? Ó, participaram, né? Participam neste sábado de domingo e da jornada de inovação. Como que aconteceu? E aí nós temos as informações secundárias, né? Aqui, ó, para a ação, em Manaus, jovens do bairro Colônia Tonho Aleixo, na zona leste da cidade, foram escolhidos. Temos também, né, mais informações secundárias, temos a fala de uma aluna também que vai complementar, então, essa notícia, tá bom? Então, esse texto eu trouxe primeiramente para vocês, para a gente começar, então, a ver, para a gente começar a perceber, então, as características, né, desse gênero jornalístico que é a notícia. Então acompanhem comigo o que seria notícia. Aqui no nosso quadro nós temos aí o que é uma notícia, né? A notícia então é um gênero textual jornalístico e não literário. Nós inclusive já vimos, né? Aí textos literários, então ele não faz parte desse campo, tá? A notícia ela é um gênero textual jornalístico que está presente aí em nosso dia a dia, sendo encontrado principalmente nos meios de comunicação, seja impresso, né, seja televisão, seja rádio, seja internet, a notícia ela está presente no nosso cotidiano, né? Então é um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, tá? Então a notícia ela uma informação ali atual, tá? E ao mesmo tempo real. É um fato, né, vinculado então pelos principais meios de comunicação, como eu acabei de falar para vocês. Jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros, tá bom? Continuando, as notícias podem ser textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo, apresentando tempo, espaço e os personagens envolvidos. Então, nós já vimos aí, né, em outras aulas essa questão dos textos, né, descritivos e narrativos, e a notícia ela pode também ter nessas características, né, tanto narrativo quanto descritivo, né, apresentando também tempo, espaço, que são alguns elementos ali da nossa narrativa. Os meios de comunicação podem ser individuais, né, por meio da comunicação intrapessoal, como a carta e de massa, com o objetivo de ampliar a informação a um grande número de pessoas, como a televisão. Então, a televisão ela é, ainda assim, um meio de comunicação que atinge, né, a maior parte da população. Então, esse meio de comunicação faz com que essa notícia chegue até você quase que em tempo real, tá bom? Vamos lá. Então, nós temos aí alguns textos jornalísticos, né, que são classificados, ó. Escritos, que é uma linguagem escrita, exemplo, jornais, em revistas, né? Ainda nós temos o jornal impresso, nós temos as revistas. Os sonoros, que é uma linguagem por meio de sons, né? O rádio, o telefone. Os audiovisuais, linguagem por meio do som e imagem, né? Os dois ao mesmo tempo. Televisão, cinema. Nós temos as multimídias também, que são aí a reunião de diversos tipos de meio de comunicação, o rádio, a televisão, a revista. E nós temos a hipermídia, né, que é a mistura aí de meios de comunicação por meio de sistemas eletrônicos, TV digital e internet, certo? Então, todos esses meios aí nós vamos encontrar alguma coisa de notícia. E aí nós temos, então, uma estrutura, né, para esse gênero. Olha só. A estrutura do gênero notícia, ela divide-se em título, como eu já falei para vocês ali, mostrei primeiro, né, um exemplo para a gente poder adentrar, então, no conceito em si. O título é uma chamada para a notícia. Ó, uma chamada para a notícia. Comumente apresenta o enfoque no que será trabalhado no fato, tá? Então, o enfoque que será trabalhado no fato. Perfeito? Subtítulo: informações complementares ao título, tá? Então, eu tenho o título, eu tenho um subtítulo. Ele vai complementar o meu título, lá como nós vimos, né?
Então, são informações complementares ao título. Além disso, de ter o título, de ter o subtítulo, nós temos uma palavrinha que aparece aqui, nós vamos ver detalhadamente daqui a pouquinho, mas que é essencial dentro da notícia. O lead, né? São parágrafos iniciais que apresentam as principais informações do texto. Muito bem, gravem esse nome aí, tá? O lead são parágrafos iniciais que vão dentro da notícia, tá? Que apresentam as principais informações de um texto, tá bom? Continuando, nós temos título, subtítulo, lead, nós temos as informações secundárias, né, que são informações complementares àquelas apresentadas no lead. Isso mesmo, professor, olha só, eu tenho informações complementares, né? Eu tenho uma informação primária e aí eu tenho informações que vão complementar essas informações ali do que? No lead, tá? E nós temos também os detalhes. Além do título, subtítulo, lead, informações secundárias, nós temos alguns detalhes que são detalhes adicionais da notícia. Pode aparecer, por exemplo, uma entrevista, que vocês viram lá, uma fala, né, de um personagem ali daquele momento, que são detalhes adicionais da nossa notícia. Então, falamos de título, subtítulo, lead, informações secundárias e alguns detalhes que podem conter, então, aí na nossa notícia, tá bom? Então, vamos lá, continuando as características da notícia, né? Então, as principais características do gênero textual notícia são um texto de cunho informativo. Então, ele traz uma informação pra gente, né? Tem informação de alguma coisa, é uma notícia, né? Tem aí essa intenção. É um texto descritivo ou narrativo, certo? Muito bem. É um texto, ele vai descrever algo, né? Traz ali a descrição de algo e ele também pode ser narrativo. Continuando, é um texto relativamente curto, né? Pequeno, ali traz coisas bem resumidas, por isso o lead ele enxuga muito essas informações logo no primeiro parágrafo. Vinculado nos meios de comunicação, então você vai ver sempre uma notícia ali, né, no meio de comunicação. Tem uma linguagem formal, clara e objetiva. O que seria isso, professor? Uma linguagem que acontece conforme nós escrevemos e lemos gramaticalmente, né? Então precisa estar bem pontuada, precisa usar palavras, né, que sejam de fácil entendimento, uma linguagem clara, né, objetiva, ou seja, ser direcionado àquilo sem muito rodeio. Por isso que ele não é um texto literário, não usa, né, figuras de linguagem, né? Então, ela tem uma linguagem formal, clara e objetiva, tá? Eu vou ter textos com título, que é o principal e o auxiliar, que a gente pode chamar ali do título e do subtítulo. Textos em terceira pessoa, por quê? Porque precisa ser imparcial, ser impessoal. Nós vamos já ver, inclusive, detalhadamente esse termo, tá? Esse discurso dentro da notícia vai ser um discurso indireto e eu vou trazer fatos reais, atuais do cotidiano. Então, o texto ele vai estar em terceira pessoa, por quê? Porque eu, enquanto escritor desse texto, né, de repente o jornalista, eu não posso tomar partido, né, de ambas as situações. Eu preciso apenas passar uma informação. A nossa função é essa, tá? Quando se escreve uma notícia. E aí nós precisamos entender o que é essa imparcialidade e parcialidade. Olha só. O que significa, então, uma imparcialidade e parcialidade? Então, ser parcial significa escolher um lado em uma situação, certo? Ou seja, ter uma opinião e levá-la à consideração no momento de passar a informação. Continuando. Ao passo de ser imparcial significa não escolher lados e assim mesmo, né, que se tenha uma opinião sobre o assunto, quando se fala sobre ele, esta opinião não está presente, tá? Segundo Aurélio, a parcialidade é a qualidade a qualidade de quem toma partido ou julgar a favor ou contra, tendo em conta sua preferência, sem se importar com justiça ou com a verdade. Novamente, se destacam os termos tomar partido e justiça. Então, vejam que você, para escrever um texto de notícia, você precisa ser imparcial.
Vamos lá, quando você está ali, né, você tem um irmão e você começa a brigar, né, com seu irmão, sua mãe não está por perto, e aí vocês estão brigando por alguma situação, né, que um fez. Você chega correndo para sua mãe e vai falar-lhe, mãe, olha, fulano fez isso, isso e isso. Diante da situação, a mãe precisa ser o quê? Imparcial, ouvir os dois lados, né? Ouvir o filho 1 e ouvir o filho 2, para que ela tire a própria conclusão dela ali de quem está errado na história e tome uma iniciativa, né? Tome uma decisão. Então, parcialidade e imparcialidade é isso. Dentro dos textos, nós precisamos ser imparciais, não ter lado, tá bom? E aí nós vamos ver agora essa notícia no jornal impresso, né? Muitos de vocês, então, já viram aqui o nosso jornal impresso. Nós temos o nosso jornal impresso aqui também, o CMA News, tá? E ele vai fazer parte agora do nosso exemplo do jornal impresso, né? Da notícia no jornal impresso. Vamos falar do lead, que eu pedi para vocês gravarem esse nomezinho. E aí o lead dentro do jornal impresso, olha só. O lead, né? O lead é a introdução da notícia. É onde situamos o leitor, contextualizando o fato acontecido. Para fazermos um bom lead, devemos responder a 6 perguntas básicas. Então vejam que o lead é a introdução da notícia, é o primeiro parágrafo, respondendo aí então 6 perguntinhas básicas. Olha só. Quais são então aí essas perguntinhas básicas nós vamos ver agora aqui no nosso jornal impresso. O que indica a ação, quem, que é o agente no caso, né? Quem está fazendo a ação, o quando, é quando aconteceu, o tempo, o onde é o lugar e o como é o como, o modo e o porquê, o motivo. Então gravem bem essas 6 perguntinhas que nós temos aqui, tá? O que vai indicar a ação, o quem é o agente, quem praticou essa ação dentro da notícia, o quando, o tempo, né? O onde, o lugar que aconteceu ali o fato, como que aconteceu esse fato e por que, o motivo que aconteceu esse fato, tá bom? Respondendo essas 6 perguntinhas, nós teremos então aí o primeiro parágrafo de uma notícia, certo? Muito bem. Para a gente fazer então esse parágrafo, nós trabalhamos um exemplo de pirâmide invertida, né? Que é o quê? A base maior, ou seja, as informações principais vêm logo no início e vai afunilando para as informações ali mais secundárias, né? Vamos dar uma olhadinha então, o que seria, né, essa pirâmide invertida, ó. A pirâmide invertida é uma estruturação do conteúdo da reportagem, da notícia. Esse modelo ele vai priorizar uma forma mais clara e direta de transmitir a notícia e é assim chamada por colocar os fatos mais importantes antes das demais informações, situação que normalmente não acontece em contos e novelas, né? Geralmente ali o desfecho da novela, do conto, fica para o final. Na notícia não. Olha só como é que fica a nossa pirâmide invertida. Traz logo ali o clímax da notícia, né? O ponto de tensão, algo mais alto. E aí vem o desenvolvimento no meio e a conclusão no final, tá? Então, por isso que é invertida. As informações principais vêm logo no início. Vamos dar uma olhada, então, numa notícia. Governo federal repatria 17 micos-leões dourados e 12 araras azuis de Lear. Animais foram encontrados no Togo e trazidos para o Brasil em operação conjunta do IBAMA e da PF com apoio do Itamaraty. 17 micos-leões dourados e 12 araras azuis de Lear desembarcaram no Brasil nesta segunda-feira, 26/2, após missão de repatriação realizada pelo IBAMA e pela Polícia Federal com apoio do Ministério das Relações Exteriores. Os animais foram apreendidos no Togo em embarcação que saiu do Brasil rumo ao Benin. A aeronave com as espécies pousou no Recife, no sábado, 26/2, para iniciar a repatriação. O voo foi para o Rio de Janeiro, destino dos micos-leões dourados, nesta segunda-feira. Depois seguiu para São Paulo, onde desembarcaram as araras azuis de Lear. E aí é a assessoria da comunicação do Ministério do Meio Ambiente que divulga essa notícia, certo? Então vamos ver agora detalhadamente, conforme nós vimos ali o que tem que ter numa notícia, nós vamos ver nessa notícia que nós acabamos de ver. Olha só.
Muito bem. Então, o título, né, tem aí, governo federal repatria 17 micos leões dourados e 12 araras azuis de Lear, né? Nós temos então aqui o título da nossa reportagem, da nossa matéria, tá? Título. Muito bem. Nós vamos ter o subtítulo, né? Que é animais foram encontrados no Togo e trazidos para o Brasil em operação conjunta com o IBAMA e a PF com apoio do Itamaraty. Então aqui vai ser o quê? O meu subtítulo, certo? Muito bem. Vamos agora, então, para o nosso lead, né? Vamos ver o nosso lead. O que é a ação? 17 micos de leões dourados e 12 araras azuis desembarcaram no Brasil, certo? Então, esse aqui vai ser o que do nosso lead, tá bom? Continuando, quem? 17 micos de leões dourados e 12 araras azuis de Lear. Como, após missão de repatriação realizada pelo IBAMA e pela Polícia Federal, com apoio do Ministério das Relações Exteriores, tá bom? Porque os animais foram apreendidos no Togo em embarcação que saiu rumo ao Brasil, ao Benin, onde aconteceu no Brasil, quando? Segunda-feira, 26/2, tá bom? Então percebam que essas notícias aí, para nós identificarmos, né, o lead mesmo e saber exatamente se nós temos as respostas dessas perguntas, e aí nós teremos um lead ok dentro da notícia. Então, o que? 17 micos de leões dourados e 12 araras azuis de Lear desembarcaram no Brasil. Quem? 17 micos de leões dourados e 12 araras azuis de Lear. Como? Após missão de repatriação realizada pelo IBAMA e pela Polícia Federal com apoio do Ministério das Relações Exteriores. Porque os animais foram apreendidos no Togo em embarcação que saiu do Brasil rumo ao Benin, onde no Brasil, quando segunda-feira, 26/2. Então, aqui o nosso lead, o nosso primeiro parágrafo da notícia está certinho, fechadinho, tá bom? Então, no jornal impresso, nós vimos o exemplo, nós vamos ver agora o lead no radiojornalismo, né? Muito bem. O lead no texto para rádio é algo mais simplificado, não é algo tão detalhado como nós vimos ali no jornal impresso. É menos complicado que no jornal. Continuando, ele atende basicamente o que e o onde e o quando, né? Tem menos relevância, porém, não sendo descartado e podendo aparecer em uma outra parte da notícia, tá? Ele não pode ser descartado e pode aparecer em um outro momento. Advérbios de modo e adjetivos devem ser evitados, pois fazem a leitura ser demorada, né? Então, advérbios de modo ali, os adjetivos também nós vamos evitar e precisa ser algo mais direto e mais claro. Nós vamos ver, então, o exemplo do lead aí de um rádio jornal. Bom dia, Manaus. Bom dia, Amazonas. Eu sou o Denilson Silva. E eu sou Vanessa Mafra. E essa é mais uma edição do seu jornal Hora Verde. Aumento alarmante da poluição sonora na cidade de Manaus preocupa moradores e autoridades locais. Confira na reportagem de Denilson Silva. Em meio ao cotidiano agitado da vida urbana, a cidade de Manaus está enfrentando um crescente problema de poluição sonora que preocupa moradores e autoridades locais. O aumento constante do ruído, proveniente de diversas fontes, tem impactado significativamente a qualidade de vida dos habitantes, gerando apreensão e demandando ações imediatas. A poluição sonora, caracterizada pelo excesso de barulho proveniente de tráfego intenso, construções, atividades industriais e eventos públicos, atingiu níveis críticos em diversas áreas da cidade. Essa foi mais uma edição do seu jornal Hora Verde. Obrigado pela audiência. Até amanhã. Muito bem, nós vimos então aí, né, uma reportagem sobre a poluição sonora, uma notícia, né, sobre a poluição sonora e algo bem claro, bem rápido, bem curto, mas de uma forma bem entendível. Então assim acontece, né, o lead no radiojornalismo. Ele precisa ser algo bem objetivo, geralmente foca ali no que e no onde para essa comunicação ser mais efetiva, né? Então não tão extensa quanto no radiojornal.
Já o lead no telejornalismo, né, assim como para o impresso e para o rádio, o lead para a TV deve ser claro, com breves parágrafos e gerar impacto. Ok? Continuando. Já que um elemento a mais é incluído, a imagem, né, que nós não temos aí no caso no rádio, ela deve estar em perfeita sincronização com o texto, fazendo ambos caminharem juntos. Eu não posso colocar uma imagem totalmente distorcida ali, né, daquele texto que vai ser passado na televisão. Continuando. O lead na TV pode ser dito pelo repórter ou antecipadamente na introdução do assunto anunciado pelo apresentador, tradicionalmente na TV, né? Então, geralmente nós temos uma chamada ali que o apresentador fala, né, sobre o que é a matéria que vai acontecer, o que, o quando, e aí entra então o jornalista, né, o repórter, dando então passando essa informação. Por isso que o lead na TV ele pode ser aí dito pelo repórter, né, ou nessa própria introdução que o apresentador ele faz, né, tradicionalmente aí na TV. Vamos continuar. Então a abertura da matéria não vai atender absolutamente ao fato principal da notícia, porém com um detalhe atraente que prenda a atenção do telespectador. Então, ali na TV, essa abertura ela pode não atender, né, o fato principal da notícia, mas tendo aí um detalhe que prenda a atenção do telespectador, ela acontece de forma positiva, certo? Vamos ver então agora um vídeo, né, de um exemplo do telejornalismo, como isso acontece. A campanha de combate não se limita apenas à dengue em Manaus. Ela abrange diversas arboviroses e continua a ganhar força. Uma abordagem coordenada entre as entidades públicas, a comunidade, as instituições educacionais e os profissionais de saúde está promovendo uma ampla disseminação de informações sobre prevenção e conscientização. No dia D, os profissionais de saúde de Manaus recebem um significativo reforço: os estudantes. Juntamente com as equipes de saúde, os estudantes deixam as salas de aula e vão para as ruas das comunidades, visitando os residentes de porta em porta. Essa iniciativa visa transmitir uma valiosa lição sobre o combate não apenas ao mosquito da dengue, mas também aos outros vetores da doença que são transmitidas por mosquitos. Muito bem, então nós vimos aí, né, o exemplo do apresentador fazendo uma introdução para chamar a repórter, no caso ali, e aí a repórter ela faz a complementação dessa informação, né, como se o lead fosse apresentado logo no início ali pelo apresentador, e aí as informações secundárias que nós temos ali no texto escrito são trazidas pela repórter que está ali na rua acompanhando o desenrolar da matéria, certo, pessoal? Então nós vimos aí, vimos nessa aula o lead presente no texto do jornal impresso, do rádio jornal e para a TV, né? Vimos as características da notícia que são muito importantes aí para a gente desenvolver um texto, não esquecendo de sermos imparciais quando formos escrever aí matérias, né, notícias relacionadas a algum fato, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da nossa aula e eu volto numa próxima oportunidade. Até lá!